Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos feito isso diante de inúmeros e-mails que temos recebido, que nos sugerem convidados, nos sugerem temas específicos, todos eles, obviamente, em alguma medida relacionados com o mundo jurídico, porque esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano, pela oportunidade de nós conversar bastante sobre as interações que existem entre o direito e as ciências econômicas. Agora, existem muitas teorias que justificam a aproximação entre direito e economia, economia e direito, né? Eu lembro agora desculpa te interromper, mas lembro da teoria de um sociólogo alemão, Niklas Luhmann, que vê a sociedade enquanto um sistema complexo, composto pelo subsistema do direito, da economia, da política, e ali é uma troca de informações, um sistema provoca o outro, o sistema reabsorve aquilo, ele obviamente processa aqueles dados, depois lança no sistema e assim a sociedade vai evoluindo. Eu acho que o direito e a economia, elas nunca tiveram distantes, mas sim próximos. Então, a gente pegar até os próprios filósofos que tu citaste antes, mas também regredir também lá em Adam Smith, também, que tinha formação em direito. Depois, esse ressurgimento da Law Economics na escola de Chicago, na década de 70, que veio com força, com essa interação entre o direito e a economia, trazendo boa parte matemática para dentro das decisões judiciais. Daí eu começo uma discussão aqui também entre a Guerra Fria também, que vem forte, com a questão da teoria dos jogos, essas interferências que existem, que vêm a calhar nas delações. Então, o direito e a economia sempre estiveram próximos. Nunca havia os dois cursos ou as disciplinas distantes. Tanto que no curso de Direito e no curso de Ciências Econômicas aqui da instituição, nós temos disciplina de Direito Econômico, nós temos disciplinas de Economia também no curso de Direito. Existe essa proximidade, sim, e o aluno geralmente se interessa bastante, tanto pela parte internacional, da economia internacional, do comércio, mas também lá no início, lá, na questão do direito econômico também e financeiro, onde há essa interação, esse primeiro contato com a economia. Tu sabes, Matheus, que não raras vezes o direito, por intermédio, obviamente, do judiciário, interfere em questões de ordem econômica, né? Isso é um fenômeno bastante interessante. Regulação. Principalmente ali, o Estado Democrático de Direito, ele sedimenta essa possibilidade, né? Ele torna o judiciário mais interventor. Sim, e as reformas que estão sendo discutidas nesse momento, pegando um gancho com elas, fica bem claro isso. Eu tenho uma legislação, uma imposição que ela vem do judiciário e que ela tem consequências econômicas. E daí eu uso para justificar algo. Mas eu também justifico a parte econômica, também, em virtude de algo jurídico. E daí eu pego uma discussão que até pouco estava em voga, a relação dos planos econômicos, das perdas dos planos, a questão do plano real, a questão da indexação ou não, das reformulações. Isso foi proposto por um problema econômico e que foi legislado por uma questão jurídica que teve um impacto nisso aí. Então, sempre eu tenho, quando o jurídico ele faz uma discussão ou amplia essa discussão com grandes empresas ou com interfere no mercado, isso acaba trazendo impacto em geração de emprego. Agora, a gente podia denominar isso de jurisprudencialização da economia, né? Quando o sistema interfere, obviamente, e às vezes sem parâmetro nenhum para dizer se aquilo ali realmente vai causar um impacto econômico X, Y, Z. Eu te dou como exemplo aquelas decisões, agora até que a gente está um pouco afastado disso, mas aquelas decisões que há uns 10, 15 anos atrás interferiam drasticamente nas políticas de juros, estabelecidas entre correntista e instituição financeira. Que lá constitucionalmente era 8%, que estabelecia em Constituição, mas na verdade nunca foi o 8%. Como é que você sucede isso aí? E eu tenho um impacto. A questão da prova da telefonia também, eu tinha uma discussão também com relação aos dos planos telefônicos também, que eu tinha uma discussão jurídica em cima disso. Então eu não tenho uma noção de impacto em termos de contas públicas. Com certeza. Da mesma forma, quando eu me refiro à reforma trabalhista agora, eu não tenho o impacto da geração ou não de empregos. Isso ficou muito obscuro. Da mesma forma, em relação à reforma da Previdência. Que impactos vai gerar a curto prazo ou a longo prazo? Da mesma forma que o direito tem várias conexões em diferentes áreas, a economia também tem outras formas de ver. Quando eu pego a questão, nós retrocedermos um pouco e falarmos da questão do impeachment também. Economicamente, era quase que fechado. Mas juridicamente existiam duas versões, que era ou não era. Mas economicamente a questão da pedalada fiscal ela não se caracteriza como crime. Mas juridicamente sim, porque tradicionalmente eu trazia esse exemplo muito em aula e eu dizia assim, gente, juridicamente eu não tenho como opinar, mas a parte econômica nós fazemos isso em casa.
domesticamente te faz isso. Que vou lá dia 31 de dezembro, lá eu faço um saque e volto a depositar em janeiro. Então a gente faz isso. Por quê? Porque eu tenho que declarar meu último saldo em relação ao imposto de renda do ano subsequente. Então eu utilizo. Se o governo não fez isso, ele não fez uma readequação de saldo para no ano que vem eu redistribuir de novo? Pode ser. Economicamente eu estou vendo isso. Mas juridicamente essa transferência ela é legal ou ilegal, isso já é o jurídico que tem que opinar. Agora, partindo de uma posição assim bem de leigo mesmo, né, em conceitos da economia, eu fico espantado com a nomenclatura. Eu acho que a maioria das pessoas também deve ficar. Né? A gente ouve no rádio aquelas pessoas falando e tal, e principalmente quando apresentam os índices econômicos. Isso é tradicional na economia? É algo da tradição? E é algo assim que tu vê fundamento, isso é retroalimentado, talvez não fosse interessante, porque o direito também pode ser alvo dessa mesma crítica. Pode. Mas isso é um problema, Cristiano, que é nosso, da economia e do direito, que vem lá da República Café com Leite, anterior a isso, a República dos Bacharéis. Então, quem era doutor fazia economia ou direito, as faculdades eram de economia ou direito no país. Então, tu era doutor de certa forma. Então, tu acaba rebuscando esse vocabulário, mas é retroalimentado. Eu acho que rebusca-se demais essa conjugação de verbos, enfim, de termos econômicos, e isso distancia. Eu acho que a crise na economia dos cursos, com questão de demanda, que a economia tem um pouco em função disso, pela essa falta de aproximação com o público leigo que possa entender a economia. Claro, porque isso faz parte do processo de democratização da ciência. Né? Exatamente. O direito também é alvo disso. O jurista que quer se fazer compreender só para juristas, ele tem essa possibilidade. Porque ele vai usando aquela linguagem dura, que obviamente não é do conhecimento de quem não é da área. E na economia parece que também o fenômeno é muito semelhante. É muito comum, eu digo assim, tu vê o nosso presidente falar hoje, e ele tem um linguajar rebuscado, jurídico, rebuscado e antiquado até, e eu digo assim, o economista também tem isso aí. Se tu não conseguir aproximar com o público leigo, eu falo muito, é muito importante as finanças pessoais, a economia doméstica, porque ela não se distancia muito da parte prática, dos grandes problemas que eu tenho. Mas eu tenho que procurar mensurar isso aí. Agora, tu sabes que já foi pior, mas o direito hoje, ele pode ser compreendido como um curso multidisciplinar, né? Ele tem relações com várias outras ciências. Não tem hoje como trabalhar com direito sem trabalhar com a psicologia, sem trabalhar com a sociologia, com a psicologia, com as letras, né, com tantas outras ciências. E também, e por óbvio, não há como trabalhar com o direito sem falar em economia. Né? Prova disso é que faz parte da matriz obrigatória dos cursos de direito a disciplina de direito econômico ou economia aplicada ao direito. Como é que se trabalha isso dentro de sala de aula, Matheus? Dentro de sala de aula, eu digo assim, a gente tem muita liberdade, eu não sei como é que é em outras instituições, de trabalhar isso aqui. Mas quando eu trago temas econômicos lá no primeiro semestre, eventualmente no 8º semestre, isso gera muita discussão, porque são questões que estão em voga, que estão nos jornais, então tu auxilia essa tradução desses dados. E eu começo, como é que eu vou calcular o GPM lá num processo? Um exemplo bem simples, como é que eu vou fazer uma atualização monetária, um deflacionamento? O que é isso? Como é que funciona? Não, isso aqui funciona assim, eu pego um índice, eu tenho uma fórmula, eu aplico. Claro, no Excel facilita isso bastante, mas também questões de política monetária realmente, a questão de moeda, o que gera inflação, a emissão de moeda, a questão do câmbio, uma questão muito em voga, como é que isso influencia nos preços externos, como é que tem a importação e a exportação, como é que isso funciona, que é uma área que cresce muito. Eu, quando fiz mestrado em economia na Unicinos, eu morei junto com um menino do direito, que hoje faz doutorado na Estadual do Rio de Janeiro, e ele fez mestrado em economia, porque na época ele era jurídico, trabalhava no jurídico da Cordearia São Leopoldo, que fazia cordas para a Petrobras. Então, no jurídico, ele estava trabalhando com o processo de exportação dentro da economia internacional, os impactos que isso tinha, as alíquotas de exportação. Então, é muito amplo. E se tu pegar a questão da diplomacia também, no Instituto Rio Branco, a parte econômica ela é extremamente forte, ela é maçante, e dificilmente alguém que não tenha passado pelo curso de economia, só o jurídico, ele não vai te auxiliar na diplomacia. Mas isso se aplica a diversas áreas, a sub-áreas do direito. Sim. Né? O direito do trabalho depende muito disso. Agora, o direito tributário depende demais. E o previdenciário demais. também. O previdenciário, as ações, algumas ações cíveis, ações revisionais de contratos bancários, ações
que discutem políticas de juros, juro simples, juro composto, anatocismo, são Sim. todas expressões que não são em tese jurídicas, que vêm lá da esfera da economia, que acaba, obviamente, fazendo parte do contexto. E eu vejo assim amplamente, porque eu participo e estou dentro de empresa, trabalhando eventualmente, que a questão eu vejo hoje o jurídico, o gestor jurídico, eu chamo assim, não é o diretor, é um gestor jurídico. Porque em muitos casos, isso que eu auxilio muito em partes, não vale a pena eu seguir com o processo ou não. Vale a pena realmente eu fazer um acordo. Será que por quê? Sim. Eu consigo calcular isso a longo prazo. Olha, vai dar um GPM de tanto, uma inflação de tanto. Não, vamos propor um acordo de tanto, faço aqui, senão vou ter que discutir. Então, tu começa a auxiliar. Olha, se nós fizermos isso, vai ter um impacto em tal lugar. Vale a pena comprar essa briga? Olha, de repente vale, porque lá na frente vai discutir, nosso fluxo de caixa não temos para despendir recursos agora, então ali na frente a gente pode fazer isso. Eu vejo muito mais como gestão. Nesse viés, quanto gestão, professor Cristiano, a economia expandiu. Hoje nós estamos na psicologia, nós estamos na fisioterapia, eu propriamente dou aula lá, estamos também na arquitetura, dando disciplinas de gestão e planejamento. Porque a pessoa sai da faculdade, como o advogado sai da faculdade, e aqui na Unifra a maioria já sai com OAB, isso é um mérito próprio nosso, ele passa a ter um CNPJ em muitos casos. Claro. Daí eu começo com aquela indagação, tu vai montar um condomínio? Não sei. Vou trabalhar sozinho? Também não sei. Mas os recursos vão vir da onde? Quanto é o investimento inicial? Também não sei. Então essas perguntas eu começo a instigar e lá na fisioterapia, na psico, o pessoal toma um choque. Não, mas eu estou estudando para fazer saúde, para dar assistência. Não, eu sei que tu vai dar assistência. Mas e vai muito bem ser dada. gestor também. Mas tu vai ser gestor, ainda mais se tu for, na verdade, a pessoa que vai aplicar esse recurso. E tu aí uma preocupação. E a preocupação fica maior quando a gente começa a tabular o dado e chega a 80, 100 mil, 150 mil para abrir uma clínica. Para abrir 60 mil um escritório de psicologia. E começa a bater o pavor. O dinheiro vai vir da onde? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Esse é um estudo que tradicionalmente não é feito, né? As pessoas Não. investem o capital e não se faz aquele estudo de retorno, né? Quanto tempo talvez eu vou demorar para receber isso de volta? Exatamente. Eu digo assim, quanto eu vou retornar esse investimento e principalmente de que forma eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar em escala, exemplo jurídico, em escala, vou pegar uma ação coletiva de vários, eu vou trabalhar uma questão mais individualizada. Eu vou trabalhar mais como gestor jurídico para empresarial ou não. Eu tenho que fazer esse tipo de questionamento, de que forma eu vou atender. E isso quer dizer o escritório que eu vou estar, a cadeira que eu estou aqui, se eu vou ter alguém atendendo ou não, enfim, eu vou ter folha timbrada ou não, vou constituir minha marca ou não. De que forma eu estou constituído? Eu vou ser uma Eireli, eu vou ser um MEI? Não sei, estou colocando... E é o que eu passo para os alunos. Claro. E isso começa a dar um certo desconforto. Porque eu acho que eu vou sair dali e você não, eu estou resolvido. Agora, Mas esse é um não tema assim. super interessante, tenho certeza que o nosso telespectador está ali, né? Está muito atento ao que a gente está falando, principalmente aqueles que querem advogar, por exemplo, os alunos, Sim. e querem abrir escritório. Vamos fazer um pequeno intervalo, coisa super rápida, e a gente volta em 30 Com segundos. certeza. Pode ser? Pode. Fique aí, nós já retornamos, é super rápido, como disse. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou? Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como disse na abertura do programa, mande por gentileza as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a solicitação e assim temos feito com vários e-mails que temos recebido. Confesso que a nossa caixa postal cada vez mais cheia de pessoas nos escrevendo, solicitando que a gente convide determinadas pessoas do mundo jurídico, da sociedade jurídica e de áreas afins, como é o exemplo hoje aqui do Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas. Fala um pouquinho da história lá do curso, não, Matheus? Porque realmente assim sempre teve uma ligação muito próxima das ciências econômicas com o direito e vice-versa. Sim, a parceria sempre foi constituída. O curso foi criado, eu sou da primeira turma, sou egresso dessa primeira turma que se formou em 2005 do nosso curso. Então a gente fez 15 anos já aqui da instituição, entramos em 2000...
15 anos o curso já fez, agora este ano. Então, a gente se destaca principalmente por esse viés que nós temos o índice do custo de vida, que é um trabalho de extensão que já é consolidado aqui na instituição, com a ultimédia inflação local do município, e também a questão de parcerias e planejamentos, como reativação, que é outro compromisso que nós vamos assumir agora, com a questão da clínica de finanças, retomar esse trabalho que é importante de prevenção, e talvez futuramente um projeto maior é que nós possamos levar o direito, a economia, o jornalismo, as áreas afins para dentro da escola, talvez criar laboratórios futuramente lá no Santana, que as pessoas possam ter consciência cidadã. E isso passa necessariamente pelo direito, passa pela economia, passa pela psicologia, passa pelo jornalismo. Eu acho que a partir de lá, que eu costumo dizer, eu estou evitando certas ojerias que aparecem nas redes sociais e certos comentários afins, isso levar esse conhecimento um pouco para dentro da escola. Cidadania, o que é a Constituição, o que é o impeachment, o que é juros, o que é a inflação, o que está por trás disso? As reformas propriamente dito, quais são os impactos que isso estão ocorrendo? Agora tu tem toda a razão, porque realmente assim a gente tem que formar essa cultura, né? Exato. Isso tem que começar desde cedo. As pessoas têm que saber a força do investimento, a força do dinheiro, o que isso representa na sociedade, né? O que é distribuição, o que é uma política liberal, uma política social. É importante falar isso. São coisas distintas que as pessoas se perdem em próprio linguajar. Isso não é mérito do jovem só. Tem muito político em todas as esferas que erra coisas básicas. Juridicamente deve saber também que isso deve ocorrer, mas economicamente erros básicos, que crescimento é uma coisa, desenvolvimento econômico é outra. Quando um país cresce, eu mexo em PIB, é dinheiro, é acumulação, desenvolver, eu mexo na área social. São coisas distintas. E geralmente as pessoas falam como um espaço só. Então eu tenho que buscar essa diferenciação. Sim. E ali no curso eu busco isso com o egresso, eu busco isso também com um acadêmico que, como nós entra agora, a gente tem a clínica de finanças também, agora a gente tem um laboratório de mercado de capitais que também nós estamos focando em torno disso para fazer essas simulações, como é que funciona o mercado financeiro. E, obviamente nós estamos falando aqui da relação da economia com o direito, agora tem uma relação muito próxima também da economia com a política, não, Matheus? Muito. A gente viu um pouquinho sobre isso, né? Porque realmente assim, isso é algo que nos chama a atenção, muda o governo, muda a política econômica, não existe governo sem política econômica. Eu acho que sustenta um governo é a economia. Eu acho que o governo que estava e o que está, eles vão cair pelo mesmo motivo, pela condição do número de desempregados. Hoje somos 14 milhões e meio. Nenhum governo se sustenta com isso. Lembrando que o Collor caiu com 10,5, a Dilma caiu com 11, e provavelmente o Temer vai cair em 14, 15 milhões. Não, mas em contrapartida também lembrando que o próprio Fernando Henrique, né, seguiu carreira como presidente da República, e antes presidenciava, em razão do plano que ele, né, é um dos responsáveis. Um dos responsáveis pelo plano, mas pela estabilização, pelo controle da moeda. E isso eu consigo fazer muito. Lançar agora o Plano Real, um filme que mostra isso, e mostra bem clara essa relação que existe. Então existe uma proximidade muito clara entre a economia, entre a política e, consequentemente, também no direito. A questão desde a URV lá, que foi um problemão para implantar, que é a base do Plano Real, da austeridade está ali. Eu busquei a moeda pelo URV para lançar o Plano Real. Então eu me acostumei à população com uma indexação que viria a ser o real. Mas eu não cometi o erro da Argentina que dolarizou. Então acho que o grande mérito do plano foi esse. Eu não dolarizei a economia como fez a Argentina, porque uma hora ia faltar dólar, como aqui faltou já em 98. Então eu tive esses contratempos assim. Agora, eu queria retomar um ponto do primeiro bloco lá que nós conversamos antes sobre essa perspectiva mais gestacional da relação entre economia e direito, né? Porque nós vemos, por exemplo, essas ações de superendividamento, né? Às vezes é necessário ali que o consumidor, que é o relacionado com esse tema, ele compreenda que realmente o acordo é a melhor solução. E veja que nós temos um novo Código de Processo Civil aí lançado há pouco mais de 2 anos, ele vai fechar agora, que é um código que, na sua essência, ele enfrenta questões diretamente relacionadas com a conciliação, com a mediação, com a arbitragem. Então, a moda da vez, vamos dizer assim, vindo lá do legislativo isso, né, é conciliar. Levando isso nessa relação entre direito e economia, né? Como é que tu vê, principalmente aí no caso do superendividamento, que eu sei que existe uma parceria grande entre o nosso curso de direito aqui e o curso de economia? Na verdade, a conciliação, acho que ela é a saída. O que acontece? Eu tenho vários aspectos, eu acho que existem vários problemas sociais, mas talvez o principal deles hoje em dia, ele está ligado sim ao endividamento. Porque eu não conheço ninguém feliz devendo. Isso é um princípio básico. E antes que a pessoa fique doente ou que leve à depressão, eu tenho que saber negociar isso aí. Cara, que antes eu preciso ter humildade para reconhecer que eu estou devendo. Em alguns casos, eu já falei para vários, não, isso aqui é jurídico.
vamos negociar, vamos prorrogar, vamos mudar. Mas isso também não é uma responsabilidade só jurídica. Eu tenho que manter um planejamento e isso envolve longo prazo, isso é cultural também. Eu posso chegar lá na clínica de finanças, eu posso chegar lá no NPJ, eu posso negociar essa dívida, eu posso fazer ela em 30 vezes, com uma loca do comércio. Possível é possível. Mas se eu não me planejar, daqui 1 ano, 2, eu vou ter as mesmas dívidas e vou estar lá de novo. E isso eu preciso também acolher essa pessoa e mostrar para ela a dificuldade que ela vai ter de gerar algo superavitário, que é o seu salário. Existem 2 formas de eu gestar meu dinheiro. Ou eu trabalho mais, ou eu corto o gasto. De outra forma, não existe. Ou eu trabalho mais, ou eu vou ter que cortar gasto. São só as 2 variáveis que existem. Receita ou diminuir a despesa. Ou diminuir a despesa. Não existe fórmula mágica que nem o economista e nem o operador do direito vai conseguir resolver. A gente vai atenuar o processo. Isso sim. Nós vamos dar caminhos para isso, mas atenuar não. Ainda mais no momento de recessão, de crise econômica que nós estamos passando, as relações comerciais elas ficam mais tensas, a linha fica mais tênue, a gente perdeu aquela gordura. Então isso, para gerar um conflito, é um passo. É importante dizer também aí que as políticas do próprio judiciário, em certa medida, elas já foram mais próximas do próprio consumidor. Né? Sim. Houve o tempo que o judiciário limitava a taxa de juro, né? Hoje em dia isso já não é mais bem assim como era há 15 anos atrás. Mas isso, a questão, eu acho que a discussão é interessante, que até tive com o procurador do Banco Central conversando com ele sobre isso. Falta regulamentação para o crédito. Nós temos um problema de regulamentação. Lembrando que as principais crises que aconteceram, elas ocorrem por falta de regulamentação. Um exemplo, a crise de 2008, subprime. O que é? A questão do juro que eu fiz com o cartão de crédito agora é um exemplo de parcelar por um juro menor. Isso podia ter acontecido há muito tempo, isso aí. Eu tinha que ter uma regulamentação. Se a pessoa, porque eu tenho consciência disso, que pelas pessoas com qual eu estou em contato, eventualmente atendo, que boa parte não conhece o mecanismo de juro composto. Ela não tem conhecimento. E boa parte das pessoas que estão endividadas, os dados me mostram que são pessoas que não têm escolaridade, que moram na periferia, que pegam 2 a 3 ônibus. Então não sabe o mecanismo. E daí eu preciso de uma legislação que proteja esta pessoa. Porque quem está no topo da pirâmide, essa pessoa sabe como burlar a lei, sabe como burlar o imposto de renda. Claro. Ela sabe como dar um jeitinho. É. Então ela tem mecanismo para sair. Já quem está lá na base, não, ela está endividada, ela está com o orçamento comprometido, até por questão de desconhecimento. E essa pessoa precisa regulamentar. Não, e tem outro detalhe. Existe um movimento de sedução dessas pessoas para o consumo, né? Com certeza. Você vê envolve propagandas na publicidade, televisão. envolve outra. A televisão fala em taxa zero. Não, isso não existe. Ela fala num monte de coisas que a pessoa, claro, ela ouve aquilo e ela se sente então atraída por essa, entre aspas, por uma vantagem e acaba contratando. Fala em taxa zero, chega lá tem um ataque lá para cobrar. Não, mas como isso? Existe. A questão do IOF também está por trás disso. Imposto de Operação Financeira. Então, eu acho que, em termos econômicos, falta regulamentação para o crédito, em formas de concessão para o crédito. Cadastro positivo nunca funcionou. Mas o negativo funciona, que é uma beleza. E o contraponto? Eu tenho que buscar essas respostas ainda. Sim. Na tua percepção, assim, o que está se discutindo hoje com mais ênfase na relação entre direito e economia? Orientando um TFG, conseguimos dados da Prefeitura Municipal de Santa Maria, essa relação da judicialização em relação aos medicamentos e às internações e qual o impacto isso dá no orçamento municipal. Isso é interessante. Então nós pegamos dados dos últimos 5 anos. Aqui no município, no caso, que foi disponibilizado, é mais questão de internação e não medicamentosa. Então envolve mais internação e qual o impacto isso dá no orçamento. E isso nós já estamos, esse TFG 1 já está, alguns dados já foram tabulados. E para o gestor é complicado, porque é um sequestro na conta lá, e eu tenho uma programação de fluxo de caixa que eu tenho que pagar a merenda escolar, um exemplo. Sim. E cai numa conta única lá, por mais essa conta ela é subtraída. Falta dinheiro. E falei, cadê o dinheiro que estava aqui ontem, hoje não está para pagar? Não, porque teve um sequestro essa noite judicial, por uma internação, tal. Eu tenho que realocar outra rúbrica de outra, para realocar, porque não pode faltar, porque eu tenho uma lei também que pode me oferecer se não faltar merenda. Então, isso é o impacto que isso gera, como é que eu posso administrar isso aí. Agora, o direito já se debruçou muito sobre essa questão também, lá com a reserva do possível Isso. Com a lei de orçamentária anual. Começa por aí. A discussão começa pela lei. O que é reserva do possível? O que é reserva, o que é essa lei orçamentária anual? E de que forma isso vai impactar? Só que eu vou fazer provavelmente uma estimativa de demanda, de cálculo, o quanto isso vai impactar no orçamento subsequente. Porque quando eu faço um orçamento e ponho numa conta lá despesas judiciais, provavelmente geralmente extrapola.
Porque, na verdade, essa é uma questão que acaba unindo, né, direito, economia e política, porque, obviamente... Política pública, principalmente. Né? Exatamente. O juiz fica numa posição delicada de não... Desguarnecido. Exatamente, de não atender o pedido de medicamentos. Mas, às vezes, aquele pedido é um pedido de 500 mil reais, 300 mil reais. É um medicamento extremamente raro. E quantas pesquisas poderiam ser feitas, quantas políticas poderiam ser implementadas se utilizasse esse mesmo dinheiro num outro propósito, né? Então, realmente existe aí um ponto de complexidade muito interessante. Isso, e a questão dos planos de saúde, que é essa menina, ela está no mestrado ela já é bacharel em Direito e faz Economia, já entrou no mestrado agora, no início do ano, e está acabando a graduação. E daí essa discussão, para levar para a pós-graduação, para o mestrado lá, a discussão com o plano de saúde, via ANS. Porque a ANS tem umas tabelas de preço, de que forma essa atualização, as pessoas, e há um consenso que com uma crise econômica as pessoas saem do plano de saúde, ou saem da educação. Claro. E, infelizmente isso ocorre. Eu deixo de investir em educação e deixo de investir em saúde. Daí o plano de saúde pressiona a Anvisa para dar aumento, porque eu perdi a quantidade de beneficiários. Daí eu reajusto, como ocorreu esse ano, acima da inflação, 13,8%. E daí, para reaver, senão o médico sai para uma questão de reserva de mercado. Então isso eu consigo aproximar bastante, fornecendo para o juiz, que é o que eu acho hoje, que o juiz fica muito no escuro para decidir em termos disso, porque ele não tem um cálculo, um subsídio econômico ou um estudo técnico de viabilidade, o qual ele possa oferir a decisão. Então ele está julgando por um viés jurídico, técnico e eventualmente com o coração, com a situação que se envolvem naquele aspecto ali. Mas economicamente eu creio que não. É insustentável. Eu não consigo arcar com esse tipo de consideração. Matheus, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no programa. Eu agradeço. Né? Dizer que é sempre um privilégio, tu és um dos convidados de honra da TV Unifra e as portas sempre abertas. Com certeza, acho que nós temos muito que interagir ainda, eu acho que os cursos têm muito a crescer ainda. Então eu digo que quando o curso de Direito cresce, o curso de Ciências Econômicas também cresce junto, pelas disciplinas que nós temos afim também, as optativas que nós temos afins também, e isso é positivo não só para o nosso aluno, mas também para a instituição. A você agradecemos pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!